O que é o dom da liderança? Esse dom é mencionado pela primeira vez em Romanos 12:8 e diz assim: quem lidera com zelo, ou seja, faça com zelo. É interessante demais porque essa palavra zelo é, na verdade, a tradução da palavra grega que significa com pressa ou com afobação. E isso é um pouco diferente do conceito da língua portuguesa de afobação, né? A gente diz que alguém é afobado quando alguém troca as mãos pelos pés, quando alguém fala o que não deveria, fala sem pensar. Mas, no contexto bíblico, quem lidera deve fazer isso, deve exercer esse seu ministério, esse dom espiritual, melhor dizendo, com pressa. O líder precisa ser alguém que tem maior capacidade de suportar pressão, aquele que sabe delegar tarefas, aquele que também sabe agir nos momentos de urgência, agir adequadamente, antes que tudo venha a perecer, antes que tudo se dê por perdido. E a Bíblia mostra servos de Deus, líderes que foram capacitados com esse dom do Espírito Santo, exemplo de Paulo, exemplo de Tiago, irmão do Senhor, que já ali em Atos capítulo 12, quando Pedro foi libertado da prisão, foi mencionado. Tiago, irmão de João, o que fazia parte dos 12 apóstolos, já tinha morrido no começo de Atos 12, é relatado o seu martírio. Mas Tiago, irmão do Senhor, que se converteu após a ressurreição de Cristo, já era um grande líder de influência, e Pedro disse para anunciar aos irmãos e a Tiago. Então Tiago se destacava na liderança da igreja. É interessante que às vezes a gente acha também que o líder é aquele que aprendeu como se faz, ou muitas vezes o líder pensa que é assim. Ah, eu já vivi isso, já vivi 30 anos liderando isso aqui, então ninguém tem mais nada que me ensinar. Não vai ser esse professor ou esse livro, Os Dons Não Cessaram, ou qualquer outro livro que vai me ensinar como eu devo exercer o meu ministério. Mas a Bíblia diz que não foi assim com Moisés, por exemplo. Russell Shedd diz o seguinte: uma pessoa nunca deve dizer que já aprendeu, como se não precisasse mais crescer em conhecimento e entendimento. Depois de 80 anos de aprendizado na escola de Deus, o Senhor prometeu a Moisés: vai agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar, conforme Êxodo 4:12. E é interessante também que muitas vezes Deus não chama líderes religiosos para serem essas pessoas que têm os dons ou o dom de liderança. Muitas vezes eles chamam pessoas daqueles que a gente chama dos leigos, do povão. Jesus fez isso na escolha dos apóstolos, e Russell Shedd comenta a questão da seguinte maneira: Jesus viu mais potencial em leigos do que em clérigos. Provavelmente a razão disso é o fato de que pessoas como pescadores e coletores de impostos tinham menos resistência aos conceitos de Jesus do que os religiosos. Os fariseus e sacerdotes, cheios de preconceitos, não eram maleáveis. Somente os que desejam aprender com Jesus devem ser candidatos para liderar em seu reino. Um exemplo muito interessante disso na história da igreja foi o irmão George Miller, um alemão que morou na Inglaterra a maior parte de sua vida, fundou orfanatos, 5 grandes casas, orfanatos abrigando ali em torno de 10 mil crianças e prestando assistência e educação profissionalizante a mais ou menos 150 mil jovens e adolescentes, sem nunca pedir um centavo a ninguém. Ele mesmo não possuía os recursos disso, mas se colocava diante de Deus em oração e levantou muito dinheiro para Deus, muito dinheiro mesmo, para a obra de Deus. Ele levantou em torno de 7 milhões e meio de dólares na sua época. Algo como mais ou menos 23 milhões de dólares hoje em dia, que no Brasil seria algo em torno mais ou menos de 120 milhões de reais, sem nunca pedir nada a nenhum ser humano. George Miller foi um grande líder, não foi pastor, leu a Bíblia mais de 200 vezes,
mais de 100 vezes de joelhos, prostrado diante de Deus, e tinha um caderno onde ele anotava as suas orações e as respostas às orações. Ele foi um líder exemplar. É desses líderes, de líderes assim, dedicados a Deus, que nós estamos precisando hoje em dia. Compartilhe essa mensagem, esse vídeo com alguém. Fale sobre o nosso canal no YouTube, o nosso perfil no Instagram, @BrunoTeólogo. No YouTube, Grafia Cursos, o nome do canal. Adquira o nosso livro, Os Dons Não Cessaram, e brevemente teremos um curso todo em vídeo sobre tudo isso que temos visto aqui de maneira profunda, de maneira mais extensa. Deus abençoe e até mais.